Olá! Vamos trabalhar agora os números decimais, né? Aqueles números que aparecem muito no nosso dia a dia, os números, por exemplo, que tem vírgula. É muito comum você vai comprar aí um salgado na cantina da sua escola. Quanto é que custa? R$ 5,75. Como é que se dá a representação e a leitura desses números decimais? Acompanhe aqui. Vê só, lembra do sistema de representação no sistema decimal, né, a representação posicional, que é centena, dezena, unidade. Aí nós temos aqui os chamados décimo, são os décimos, os centésimos, milésimos, aqui, ó, décimos, centésimos e milésimos. Rui, como assim décimo, centésimo, milésimo? Vê, esse número ele tem 5 unidades, 7 décimos e 5 centésimos. Nós podemos ler como sendo 5,75. Então, se eu tivesse assim 23,72. Como é que a gente iria ler esse número? Iríamos ler como? Vamos escrever aqui direitinho como é que seria a leitura desse número. Seria 23 inteiros, 23 unidades, vamos dizer assim, 23 unidades, 23 unidades, 7 décimos, 7 décimos e 2 centésimos. E 2 centésimos. Poderíamos escrever assim. Ou então, simplesmente como sendo 23 unidades, 23 unidades. Poderia também ser 2 dezenas, 3 unidades, 23 unidades. E 70 72 décimos. 72 décimos. Vê que você começou a escrever ali. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 5,123, como é que poderíamos escrever isso aqui? Nós poderíamos escrever como sendo 5 unidades, 5 unidades, 5 unidades, e vamos escrever mesmo, né? Está escrevendo 123 décimos. 123 décimos seria uma maneira. Se eu tivesse, por exemplo, 7,12, isso seria 7 unidades, 7 unidades e 12, ó. Eu já estou aqui, ó. Você tem décimos, ou décimos, centésimos. Então eu posso dizer que tem 12 centésimos. 12 centésimos. Seria uma maneira. Uma outra representação. Isso aqui seria 5 milésimos. 5 milésimos. 5 milésimos. Então, é assim que se dá a representação de números decimais. É assim que se dá a representação de números decimais. Beleza? Então, você tem a primeira casa decimal após a vírgula corresponde a décimos. A segunda casa decimal após a vírgula a centésimos.
a terceira casa decimal após a vírgula, milésimos, e assim sucessivamente. E nós vamos ver que os números decimais, eles têm tudo a ver com os números fracionários. Como assim, Rui? Observa que se você tivesse, por exemplo, 3 sobre 10, essa fração nós lemos como 3 décimos. Se aqui o denominador é 10, significa dizer que vai ter uma casa decimal após a vírgula. Então, isso é 0,3, 3 décimos. Se fosse 3, Rui, sobre 100, se fosse 3 sobre 100, aí teriam duas casas decimais após a vírgula. Então, 0,03. Rui, se eu tivesse, por exemplo, 3 sobre 1000, aí você vai chegar aqui, ó, vão ter três casas decimais após a vírgula. Então, você vai trazer 1, 2, 3. E é aqui que você vai colocar a vírgula. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, 72 sobre 100, 72 sobre 100, 72 centésimos. Você ia colocar 7 e 2 e ia ter aqui duas casas decimais após a vírgula. Então, você teria 0,72. Da mesma forma que se você tem, por exemplo, 7.254 dividido por 1000. Você vai ter três casas decimais após a vírgula. Então, você vai botar 724, vem para aqui e vai fazer duas casas decimais após a vírgula. Então, você teria esse número aqui. 72 inteiros, 72 unidades e 54 décimos. Eu posso falar 54 décimos, né? Ou então falar o quê? 5 décimos e 4 que centésimos, beleza? Tá tudo certinho aí dessa maneira. O contrário também é importante. Se você tiver assim, ó, 005, 132, 0107 e você tivesse 08, queria representar como um número fracionário. Aí você coloca 5. Como você tem duas casas após a vírgula, o denominador é 10. Aqui, ó, 132, denominador é 100, desculpa. Duas casas decimais após a vírgula, denominador 100. 107, duas casas decimais, três casas decimais após a vírgula, o denominador é 1000. 8, e aí nós temos o quê? Uma casa decimal após a vírgula, o denominador é 10. Então, é assim que se dá a representação de números decimais. Veja que nós temos aquele sistema de decimal, né? Que os algarismos eles têm um valor relativo a uma posição, centena, dezena, unidade. Aí agora você tem décimos, centésimos, milésimos. Quando falamos décimos, estamos falando na primeira casa após a vírgula. Quando falamos centésimos, estamos nos referindo à segunda casa decimal após a vírgula. E milésimo, a terceira casa decimal após a vírgula, e assim sucessivamente, ok?